Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 10 dicas para criar uma mente forte que vence qualquer obstáculo. E essa vai ser a parte número um, tá? No próximo podcast, no próximo vídeo, a gente vai fazer a parte número 2. Eu quero falar sobre isso porque ter uma mente forte é o que define, por exemplo, uma pessoa que consegue alcançar aquilo que ela almeja fazer, né? Afinal, o tudo é mente, né? O todo é mente. Quando a gente pensa até mesmo no que está escrito no Caibalion, né, um dos livros clássicos aí das práticas herméticas, alquímicas, né, que a gente pensa em relação ao esoterismo. E quando você pensa sobre isso, o outro lado, uma pessoa que não consegue alcançar os resultados, nada na vida, é porque não está o quê? Utilizando o poder mental que ela tem. Por isso que a gente vai fazer e falar sobre essas 10 dicas. Vou começar com a primeira dica agora. A primeira dica é: defina suas intenções, né? Quando a gente pensa sobre intenção, imagina que dentro da sua vida existem várias coisas acontecendo. Existem várias prioridades que você está dando para os seus processos, né? Por exemplo, o quão é importante a sua parte profissional, parte financeira, em relação ao seu relacionamento, em relação a você dar valor, por exemplo, à sua família, dar valor ao seu tempo e assim por diante, né? Até mesmo o seu corpo. Né? Por exemplo, se você não dá um valor ao seu corpo, ele vai ficar doente. Então alguma coisa tem que ser feita. Um exercício, alimentação, dormir e assim por diante. Quais são suas intenções? Quais são suas prioridades? Se você não coloca isso para trabalhar, às vezes eu falo até para as pessoas, né, os nossos alunos até da Academy em algum curso, que até tem um link aqui embaixo na primeira da descrição, sempre falo isso, mas também nos vídeos, podcast, sempre falo. Se você não tiver as metas escritas, né, então escreve mesmo à mão, ou mesmo digita e imprime isso e tenha com você fisicamente, sabe? Ao invés de só ter um arquivo lá no computador, aqui no celular, no smartphone ou qualquer outro lugar, tenha isso claro, porque é como se fosse algo real que você pode tocar, sabe? Porque a partir do momento que você tem as suas intenções escritas, você lê isso todos os dias, as suas metas você lê de manhã, ou mesmo à noite, né, ou mesmo os dois, por que não? Você começa a repetir esses padrões, caramba, eu quero isso aqui é prioridade para mim, isso não é prioridade. Aí você vai ver que na verdade outras pessoas vão aparecer na sua vida colocando intenções deles ou delas para você, para colocar como uma prioridade sua. Mas se você tem tudo muito claro, qual que é a minha intenção, o que eu quero, o que eu não quero, você segue o seu caminho, entendeu? O que acontece muito, você vai poder ajudar às vezes outras pessoas, só que ao invés de você seguir outras agendas, né, até mesmo a gente vai da matrix mental, né, como a gente sempre fala aqui, você segue a sua própria agenda, entendeu? O que às vezes acontece é, você não está cocriando, manifestando, materializando nada na tua vida em relação a qualquer área, qualquer setor da sua vida, porque você não tem clareza. Se você não tem clareza, tanto faz, entende? Então, assim, escreva as suas metas profissionais, pessoais, financeiras, relacionamentos, saúde, tudo, né? Espirituais, por que não? O grande lance é tenha isso por escrito, tá? Quando a gente fala de mente forte, você precisa o quê? Repetir para você mesma, para você mesmo, que aquilo é prioridade. Se é prioridade, então você vai dar muito mais valor àquilo porque ela é real, tá? Segunda dica é tire um tempo para pensar. O que é um tempo para pensar? Caramba, como assim, Diego? Eu penso demais, eu quero parar de pensar. Você pensa em muitas coisas que na verdade são relacionadas ao passado. 90% dos seus pensamentos são relacionados ao passado. E até mesmo estudos que relacionados à neurociência, a gente pensa em relação às áreas, né, os lobos cerebrais, né, do córtex cerebral, muitas das vezes, na verdade, são pensamentos que não são de hoje, não são novos, né? Se não são novos, eles se tratam de condicionamentos, de padrões que na verdade você recebeu ao longo da sua vida. E muitas vezes, até mesmo na infância, ali dos 5 aos 10 anos, onde são criadas as crenças limitantes, na sua maioria, que você segue até hoje acreditando em certas coisas que na verdade muitas vezes não são reais. Você às vezes imaginou, aconteceu algum fator, mas ao mesmo tempo você começa a repetir aquilo como se fosse um padrão que nunca vai deixar de existir na sua vida, né? Porque você se tornou vítima disso. Você cada vez mais se condicionou que aquilo, na verdade, sempre vai ser daquele jeito. Isso não é bom para você, né? Porque você tá hoje no momento presente, está aqui comigo, está me assistindo, me escutando. Como que você quer, na verdade, dar um próximo passo? Então, esse é um momento para pensar. Pensar no o que eu quero hoje. Quais são os meus objetivos hoje, tá? Quando você pensa, você para, né? E parando, você começa a analisar 360 graus tudo a sua vida.
Se você não para pensar, você fica lá como se fosse o piloto automático. Tô no TikTok, YouTube, tô no Spotify, tô em qualquer rede social, e-mail, e tanto faz. Eu não tô nem, eu tô vegetando, sabe? É como se fosse, por exemplo, num aparelho eletrônico, aquele estado de stand-by. O que é o estado de stand-by? É o modo de espera. É aquele, por exemplo, você desliga a televisão, ou mesmo algum tablet com o celular, ele não tá desligado. Você só desligou a tela, sabe? Ele tá ligado, você vê lá o pontinho vermelho, né? Ou mesmo no celular você liga e depois ele apaga. É assim que muitas vezes você tá. Você não tá apagando, desligando, entendeu? Desligar de tudo para pensar, dar uma volta, tal. É isso que às vezes você precisa, até mesmo para você criar essa mente forte. Porque tá tão no automático a tua vida, tão no automático que você não tá nem pensando sobre o que você tá fazendo, tá? Terceira dica é medite. Né? Então, meditação é fundamental. Eu sempre falo isso porque eu pratico meditação todos os dias, sempre falo disso. Eu sou o embaixador aí até de vários institutos dos Estados Unidos. Aqui eu estou gravando aqui no Brasil, mas a gente tem toda a nossa empresa é global. E quando a gente pensa nessa perspectiva, meditação sempre te ajuda a expandir, a crescer. E se te ajuda a crescer, praticando meditação, você o quê? Pratica a sua consciência. Como assim? Vamos pensar. O seu corpo você pratica numa academia, né, no yoga, no pilates. A sua mente você pratica o quê? Comprando livros, cursos, treinamentos, contratando pessoas para te ajudar, mentores, mentoras. A parte espiritual, que é meditação, que não tem a ver você acessar apenas outras realidades, dimensões, ou falar com o seu eu superior, seres extraterrestres, né, alienígenas, né, que muitas vezes as pessoas chamam assim, mas somos nós em outras realidades e dimensões. Então, assim, a meditação é como se fosse um exercício, é como uma prática esportiva, é como uma leitura, tá? E quando você tem isso em jogo e você coloca e dá valor e pensa nessa nova ótica que eu estou colocando para você agora, você começa a entender que a meditação é mais um exercício que eu tenho que praticar, ao invés de ser, putz, que saco, eu tenho que fazer a meditação, entendeu? Se você não está fazendo academia, se você não está fazendo leitura, é muito difícil você meditar. E tudo bem, esse é o tipo de vida que você quer. Mas esse podcast, esse vídeo, não está propondo uma vida mais ou menos, uma mente mais ou menos, uma mente mediana. O título do podcast do vídeo é Mente Forte. Para você ter uma mente forte, tem que ser forte. E para ser forte, por exemplo, o músculo tem que trabalhar, tem que fazer movimentos repetitivos. Uma leitura para você aprender a falar um bom português, a falar um bom inglês, bom espanhol, mandarim, qualquer língua, você tem que praticar, né? Falando, 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 lendo, lendo, lendo. Gramática, sim, né? Tem gente que quer fugir da gramática, a gramática te ajuda você a falar bem, né? Existe a gramática, sim. E também, logicamente, tem a parte espiritual, a parte respiratória, que aí, no caso, tem a ver com você meditar. Então, todos esses aspectos vão te ajudar. A quarta dica para você ter uma mente forte é pratique a atenção plena, né, que a gente chama de mindfulness. E, na verdade, mindfulness vai te ajudar em relação a você estar cada vez mais conectado com o seu eu. E aí você o que presta atenção em tudo, não é apenas você sentar ali para meditar, deitar para meditar, mas é você que presta atenção naquilo que está acontecendo, é uma atenção plena em relação a tudo que está acontecendo com você. Você presta atenção no que está acontecendo? Ou você fala assim, depois eu vejo isso? Né? Tudo acontece por um motivo, tudo que está acontecendo agora tem um motivo. Você não caiu de paraquedas aqui nesse podcast ou nesse vídeo. Você foi escolhida, foi escolhido a escutar o que eu estou falando para você agora, assistir aquilo que eu estou falando para você. Se você foi escolhida, por que você está aqui? Isso é atenção plena, entende? E aí você começa a entender, por exemplo, no seu trabalho, por que está acontecendo o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que vai ser coisa boa, né? Muitas vezes são coisas negativas. E aí, nesse caso, é para o seu próprio aprendizado, né? A quinta dica que eu quero falar para você ter uma mente forte é aceitar desafios. E aí, nesse caso, meu amigo, minha amiga, é o que divide meninos de homens e meninas de mulheres. Porque quando a gente fala de aceitar desafio, não é para qualquer pessoa. Porque desafio, problema, é algo que as pessoas fogem, né? Porque a gente não gosta de enfrentar o nosso maior medo. Até mesmo o nosso corpo, né, o subconsciente aqui no cerebelo, é na parte o quê? De sobrevivência. É o cérebro reptiliano. Se é o cérebro reptiliano, é algo que você não quer trabalhar, porque é de sobrevivência. Eu quero fugir, Diego. Eu não quero enfrentar isso. Eu quero isso longe da minha vida. Então, subconscientemente, você quer fugir dos desafios. Só que eu quero proporcionar isso uma coisa diferente. O desafio vai te trazer o desconhecido. E é no desconhecido que você se expande. Se é no desconhecido que você se expande, então é você que tem que ir pra lá, entendeu? E aí,
Você vai ter as respostas certas? Não. Você vai ter as experiências corretas? Não, porque é tudo novo. Se é tudo novo, é como se você voltasse a ser criança. Quando você era criança, você vivenciava no desconhecido tudo. Tanto que você começou a aceitar o que o adulto falou pra você como verdade. Só que o adulto é, às vezes, uma pessoa frustrada, porque não alcançou os sonhos que ele almejava fazer. Até hoje, né? Quantas pessoas que você conhece que se dizem amigas, amigos de você, que na verdade não chegaram no nível que você está pensando em chegar, e você fica compartilhando seus sonhos com ela, com ele, e ela só poda, só te corta, entendeu? Isso é amigo ou não é amigo, né? Aí você sabe a resposta. Então o desafio te leva a criar novos aspectos, novos caminhos e também novas respostas. Consequentemente, vai ter, como tudo é matemático, uma solução. E você vai descobrir soluções que ainda você nem imagina na sua vida. Logicamente que a gente quer te ajudar, né? Por isso que eu estou aqui também. Por isso eu quero te convidar a você descer um pouquinho aqui para clicar no primeiro link da descrição e conhecer um treinamento que pode ser muito útil para você, né? Clicando aqui nesse primeiro link da descrição, você vai ser redirecionada para a página do curso e vai ter vários aspectos ali para você entender como que pode te ajudar. E se fizer sentido, você entra e a gente se vê desse lado de cá, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente vai se falando e nos vemos em mais vídeos e podcasts aqui da Alquimia da Mente. Um abraço.